Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Eu vou dizer uma coisa só para vocês. Eu tenho uma ideia fixa, uma opinião muito consolidada em relação ao fato de que todo dia é um dia muito especial. Para mim, a hora que eu acordo, né, que eu desperto e eu percebo que eu vou começar uma nova jornada, num novo dia, isso já torna tudo especial. Puxa vida, mais um dia na minha vida. Mas hoje né, eu já considero um dia especial. Imagina quando o dia se torna especialíssimo por causa da sua observação, do seu significado. O dia de hoje, no 7 de abril, é o dia do jornalista. Então, ele tem um significado muito especial e torna o dia para todos os jornalistas, principalmente para o presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Amazonas, o jornalista Wilson Reis, um dia especialíssimo. Entenderam o que eu queria dizer? E eu acabei de dizer. Então, essa entrevista, essa conversa que eu vou ter com o presidente do Sindicato dos Jornalistas é uma conversa muito fraterna, muito democrática e, acima de tudo, amigável, muito amigável, porque ele é a pessoa que foi escolhida devido às suas capacidades, o seu preparo para ser o líder maior dos jornalistas profissionais no estado do Amazonas. E no dia do jornalista, não podia ser diferente, né? Ele está aqui na Hora do H para conversar com a gente sobre o sindicato. Como é que ele encara o seu dia a dia no sindicato, a importância do sindicato e o que está reservado em termos de evolução para o jornalismo aqui no estado do Amazonas. Bora ouvir o que ele tem para dizer? É muito importante, me acredite. Presidente Wilson Reis, primeiramente, feliz Dia do Jornalista. Você está aqui hoje no Dia do Jornalista, não é uma coincidência, isso foi planejado, é importante. No Dia do Jornalista, o presidente do Sindicato dos Jornalistas estará aqui com a gente, perfeito, conversando sobre essa profissão, sobre esse dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Humberto. Obrigado pelas palavras e de localizar esse papel onde nós nos encontramos enquanto profissionais e como pessoas que somos e que temos uma caminhada, vamos dizer assim, no jornalismo que produzimos nesse estado. Eu hoje amanheci também me sentindo muito gratificado porque poderia tornar esse dia especial. E ele está sendo. Muito bem. São exatamente, nós estamos aqui nas primeiras horas da tarde, ainda não deu 14 horas, né? Um pouquinho mais. E nós vivemos de um momento em que nós conseguimos trabalhar enquanto grupo, né, de diretoria, que foi para o lançamento do selo de jornalismo profissional. Esse é o nome do projeto e que nós apresentamos exatamente a categoria e a sociedade, porque nós temos essa responsabilidade enquanto profissional lá no Auditório Solimões, o anexo do Palácio Rio Negro ali na 7 de setembro, e a participação dos profissionais, o convite feito para as autoridades que estiveram lá também prestigiando, os estudantes que versou uma base, né, bem forte em relação a uma produção calcada na questão ética, nessa relação profissional entre profissionais e entre profissionais e o próprio mercado, entendendo? Então, esse é um dia especial, parabenizar você que está nos ouvindo agora, vendo, os profissionais jornalistas que estão nos mais diversos pontos nesse exato momento na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, que esse é um dia que a gente, para celebrar, porque nós temos uma carga muito grande de responsabilidade todos os dias com você, né? Com a sociedade, com o leitor, com o espectador, com o internauta, que é para onde se dirige o que nós produzimos. Presidente Wilson, como você definiria a sua missão como presidente, com todos os integrantes da sua diretoria,
de um sindicato de jornalistas? Qual é a grande missão do Sindicato de Jornalistas do Estado do Amazonas? E também conte um pouco assim, da história desse sindicato, como é que ele começou, há quanto tempo ele existe, porque eu tenho certeza que muita gente não sabe disso. Sim, é verdade. Ele já é fruto de um processo, né, de organização, vamos dizer, da categoria no Amazonas, um pouquinho atrás, enquanto nós ainda éramos uma associação dos jornalistas no estado do Amazonas, e que tivemos outros, né, profissionais liderando essa organização, mas que deságua, né, em 1958, na transformação de associação em sindicato, né, de classe, em sindicato profissional, e nós temos o nosso primeiro presidente, que é o nosso querido Arlindo Porto, que está lá na galeria dos ex-presidentes, e no sindicato, na sede, que fica ali na Praça Santos Dumont, também é área do centro histórico da cidade de Manaus, e que teve vamos dizer assim, a capacidade de agregar, junto com outros jornalistas da época, como o próprio Felipe Dal, como o Irisaldo Godot, e como outros que estavam, porque se misturava uma classe de jornal e rádio naquela época, praticamente. Não podemos esquecer a força que tinham os diários associados do Assis Chateaubriand, e nós tínhamos aqui no Amazonas Rádio Baré e o próprio Jornal do Comércio, que era uma expressão desse jornalismo mais antigo. Aí depois você vai ter o jornal A Crítica, o jornal Diário da Tarde, da Lourdes Archer Pinto, né, do José Archer Pinto. Então você tem uma cidade que vem crescendo e criando desafios. Isso, inclusive, antes da implantação do projeto Zona Franca, em 68, na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e que a gente vai ver esse salto maior do ponto de vista de tornar a cidade de Manaus uma cidade internacional também, vamos dizer assim, pós a implantação desse projeto, que eu acho que muda realmente a cara de Manaus e em grande parte do estado do Amazonas, e os jornalistas tiveram um papel importantíssimo nesse processo. Eu acho que não só por uma proximidade com as estruturas de poder, porque temos até hoje, né? Mas também por iniciativa de grupos que se deslocam do grupo maior e que pensam na possibilidade do que virá mais à frente em termos dessa relação. É claro que nós não podemos esquecer que uma nova forma de fazer e de produzir notícia aconteceu com o fenômeno da internet. Então, aí você tem a velocidade, né, nesse processo de produção de notícias, e que requer também que nós, enquanto profissionais, possamos refletir a melhor forma de atuar, e aí lançamos mão, porque a nossa universidade do Amazonas, né, hoje o FAM, mas antiga UA, passou a ter um curso de jornalismo a partir, né, de 69, fruto da luta de vários professores da área de comunicação, né, e que estava inclusive dentro do próprio sindicato. O próprio Raimundo Frânio Lima foi um deles. Eu estou tentando lembrar aqui, enquanto falo contigo, o nome da época do reitor, não estou conseguindo lembrar, mas foram frutos de necessidades de uma cidade que vivia em constante transformação, sem esquecer o seu passado, de um lado, né? Ou seja, o que ficou da era da borracha, o que ficou daquele momento próspero, e pós Segunda Guerra ele vai apresentar uma decadência financeira, uma decadência econômica, em que nós somos afetados. Inclusive isso foi que, em tese, justificou a implantação do projeto Zona Franca, para que a gente pudesse ter a tal das vantagens comparativas de um parque industrial que pudesse não só estar centralizado na região sudeste, e especificamente em São Paulo, para que a gente pudesse, na verdade, equilibrar essas diferenças que são grandes no nosso
no nosso país continental chamado Brasil, não é isso? Sem dúvida. Presidente, eu militei na televisão durante 30 anos na empresa da Rede Amazônica, a TV Amazonas. Lembro de você. Né? E tinha como o meu diretor e gestor direto o próprio jornalista Felipe Dal e o doutor Milton de Magalhães Cordeiro. E eu me lembro que, enquanto trabalhava... O Milton também estava nessa empreitada. É um deles. Então, eu me lembro muito bem que ao longo, por exemplo, da década de 2000, sempre chegavam novos jornalistas na redação. A nova geração de jornalistas começando a chegar na redação. Olha, isso aqui é a Cristina Magda. Hoje nós temos aqui o Aguinaldo Oliveira, de saudosa memória, e eu testemunhei a chegada dessa nova geração. E que hoje já está abrindo espaço para uma outra nova geração. O papel da UFAM, assegurando essa renovação, essa introdução no mercado de jornalistas capacitados que passaram pela academia, tem sido um papel fundamental, não tem, presidente? Sem dúvida, e eu acho que precisa ser destacado nessas conversas, por exemplo, como nós estamos tendo aqui, Humberto, porque eu sou egresso de lá, mas não só por isso, porque nós, na prática, vimos a importância que foi a chegada, a criação, né, da Universidade Federal do Amazonas, a antiga UA, para a cidade de Manaus, tá entendendo? Em que você tinha, era um funil, a gente lembra das discussões que existiam, o tal do gargalo, a base aqui do sistema de ensino era grande, mas quando chegava para as universidades, e por a inexistência de faculdades, você fechava. Então, muita gente boa ficava no científico e no, e no magistério. Ou você ia ser professor ou alguma atividade de base mais técnica, mas no nível, o que a gente chama aqui de nível médio hoje em dia, né? Tem o ciclo fundamental, que era o antigo ginásio da época, né? E depois tinha o primário, o ginásio e o científico. Eu passei por isso, hein? Eu passei por isso. Exatamente, era essa estrutura que existia. Então ali fechava e muita gente boa não chegava a ter a formação de nível superior e isso era um problema. E eu acho que a partir do momento em que se viu a necessidade de criar uma universidade federal no Amazonas, das escolas técnicas já vem, elas tinham uma outra dimensão, depois se transformam em escola técnica. Eu sou egresso também da Escola Técnica Federal. Só. Ali na 7 de setembro. Na 7 de setembro, que hoje é o IFAM, né? De saudosa memória, vamos dizer, do professor Jorge Humberto, que era de lá. E nós vivemos esse momento de transformações, somos da terra, e essa contribuição que a UFAM sempre vem dando, né? Lembra agora, para fazer justa homenagem a alguns professores que eu estou aqui lembrando, Rui Souto Alencar, que trabalhou também na TV antiga, TV A Crítica, depois né? foi para a TV A Crítica, convidado pelo Humberto Calderaro. Lembro do professor Erasmo Linhares, sem dúvida, lá da Bandeira da Rádio Rio Mar, né? Ele ficava por lá. Da Rádio Rio Mar, que era, né? A Rádio Católica, que permanece até hoje. Lembro do professor Narciso Lobo, também já um pouquinho depois, mas tivemos, na verdade, uma contribuição muito grande desses professores, e é importante que, ao destacar, levemos em consideração o contexto histórico em onde eles estavam inseridos e onde a universidade, como espaço pensante de reflexão e de proposição à sociedade, também se encontrava. Então não dá para fazer análise de conjuntura ou uma análise mais detida sem a gente levar que nós estávamos saindo de uma cidade com as características de província mesmo, para uma cidade que ainda não se definia o que é que queria. Então, o momento de transição, eu sempre coloco isso quando a gente está num processo de debate, ele é aquele momento que você tem que apresentar todos os projetos, todas as falas, todas as inclinações, todas as
perspectivas que você, como pessoa que vive naquele local, tem capacidade de enxergar e deve colocar. Aí, a partir dali, porque não é uma pessoa pensando, eu acho que é sempre muito rico o processo e vem uma coisa superior, capaz de responder ao desafio. Muito bacana, ouvi isso, muito bacana. Eu consegui o que eu queria. Era justamente isso, iniciar a nossa conversa, né, abrindo essa janela histórica, né, sobre o sindicato, que tão ligado ao FAM, aos profissionais tão ligados ao FAM. Mas agora eu gostaria muito de mudar o foco total da nossa conversa, justamente para o lançamento do selo. Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre a minha experiência, presidente. A minha experiência era a seguinte: tinha a classe dos jornalistas e tinha a classe patronal, né? Os patrões e os jornalistas. A coisa mais interessante é que toda vez que se tratavam assuntos sobre jornalismo, fossem eles problemas ou soluções ou ideias ou projetos, para jornalista estavam lá os jornalistas juntos. E os patrões estavam aqui também nos seus grupos, né, defendendo os seus interesses, etc, etc. Eu nunca vi esses dois grupos se misturarem. Eu não me lembro de ter visto acontecer isso. Mas muito bem. Agora o sindicato lançou um selo de qualidade, que eu gostaria que você esmiuçasse um pouco o objetivo desse selo, o que está por trás do lançamento, da criação desse selo. Sim. E eu leio aqui uma notícia interessante, que diz assim, é a manchete da notícia: sites e portais, aí diz sites e portais, parece que é todo mundo, né? Sim. Reagem contra a criação de selo pelo Sindicato dos Jornalistas do Amazonas. Aí tem uma foto aqui com várias pessoas, ouvindo alguém falando. Muito bem. Que site? É de hoje isso? Isso aqui é do dia 28 de março. Tá. Né? Quer dizer, isso já está, né? Já vem rendendo. Sim, isso. Verdade. Vem rendendo. Mas eu tenho visto, por exemplo, diariamente manifestações. Não, porque eu emprego jornalistas e não sei o quê, mas eu sou dono do portal, e várias coisas ditas. Me diga uma coisa, o que está por trás desse protesto, dessa reação que donos de sites e portais estão tendo em relação à criação desse selo? O que esse selo tem que está incomodando tanto essa gente para reagir dessa forma? Inclusive, eu vi ontem, houve uma reunião na Câmara Municipal envolvendo os donos desses portais. É hoje mesmo. Ah, foi hoje? É hoje. E que iam lá para receber diplomas, etc, etc, etc. Me diga uma coisa, isso é um imbróglio, virou um imbróglio tudo isso. Eu falei, o nosso espectador não está entendendo nada, o que o Humberto está falando. Mas por que as pessoas estão sendo contra o lançamento? Está aqui, a manchete está dizendo aqui, reagem contra a criação do selo. Qual é o problema, presidente? Vamos ver se a gente consegue contextualizar. Vamos esclarecer isso. Para esclarecer isso aí, precisa contextualizar um pouquinho nesse sentido. Porque a ideia do selo, né? Não era uma ideia nova, já vinha de estudos e de discussões na diretoria da entidade, do sindicato, na tentativa de buscar uma melhoria da qualidade do jornalismo produzido hoje no mercado, pós essa revolução da internet, com a definição desses novos formatos de produção de mídia online, onde estão os portais, né, sites de notícias, e inclusive também para o que a gente chama de empresas de comunicação naquele formato anterior, entende? Ou seja, porque jornalismo é um só. Sim, claro. E aí fizemos algumas discussões lá em 2017, veio 2018, eu saí em 2017, e a minha colega auxiliadora Tupinambá trouxe de volta essa discussão e conseguiu inclusive avançar em alguns aspectos, fazendo contato com alguns setores para sentir também o termômetro da ideia sobre essa questão do selo e de como melhor apresentar isso
para que nós pudéssemos dialogar no primeiro momento, deixando claro com os profissionais, primeiramente, e depois com a própria sociedade, o que representava esse selo, né? Para que esse selo? Então, ele está sendo rico num aspecto de a gente identificar que existem vários setores que pensam diferentes num mesmo grande setor, que, por exemplo, é a comunicação. Nós, profissionais, jornalistas que somos, por formação, né, e por experiência, inclusive, no mercado local, nos colocamos na perspectiva de ter a capacidade de fazer essa reflexão e propor alternativas para o que aí está. Mas por que isso, Wilson? Porque nós recebemos, e me parece que não só o sindicato, muitas críticas de quem consome informação nessa terra, de que tem um jornalismo tendencioso, que não tem uma qualidade, que não se ouve fontes, que se escreve mal, que não se respeita a língua portuguesa. E tem fake news nisso também? Etc, etc. E que desemboca exatamente nesse problema da fake news, já no estágio superior dessas primeiras críticas que eu acabo de listar. E veio a fake news, nós vimos a interferência do que foi isso através dessas mídias em relação inclusive às eleições, isso aconteceu, não é um fenômeno localizado, é um fenômeno mundial. Sim. E o que nós vimos foi, precisamos pensar e ver o que é possível apresentar como alternativa. Foram feitas algumas discussões em 2020, se registrou essa ideia do selo no cartório, enquanto sindicato, no cartório de títulos, né, e documentos, para que constasse a ideia e não tivesse nenhum problema, porque na nossa área você sabe que sempre aparece alguém querendo ser o pai ou a mãe da criança. Verdade. Não é? Isso não é novo, mas o novo é ele permanecer, a meu ver, já deveria ter. A gente ter conseguido superar isso de uma maneira geral, mas não aconteceu. E quando nós tivemos de 2020 para cá, veio a pandemia. E a pandemia, ela colocou um freio em todos os projetos que estavam colocados e se viu, na verdade, foi uma perda de posto de trabalho, se viu uma série de problemas, porque baixou a arrecadação do Estado, do município, por consequência, os outros projetos deixaram de ser apoiados, corte inclusive do governo federal sobre projetos Sim. que vinham, que é a grande solução, né, de você ter projetos que perpassam os governos, mas são projetos de estados da população, né? E nós passamos 2020, 2021, chegamos em 2022. Éramos para ter lançado em 2021, mas teve esse impedimento. E como nós vimos que era interessante na proposta, porque ele ataca exatamente um problema que está hoje nessas mídias de formatos, né, modernos, que são as mídias online que estão colocadas aí, está também, não que a gente chama na grande mídia, naqueles formatos também antigos, só com um quadro menor, e nós decidimos lançar essa ideia. Então, ele tem como objetivo combater a fake news, combater, por consequência, quem produz falsas notícias gera desinformação, combater a desinformação e, na proposta do sindicato, agregar a questão de tentar melhorar a qualidade, propondo algumas posturas do ponto de vista profissional que vão incidir e ter como consequência essa melhora na produção de notícias. Quer seja criar uma comissão que a gente pudesse, com base ao Código de Ética do jornalista brasileiro, que ele não é algo fictício, é algo que existe, certamente, criado, discutido, e eu digo, né, dando testemunha, porque participei, infelizmente não participei da época do Congresso que criou esse código. Ele é de 2007, já foi um processo que se abriu dentro da categoria em nível nacional, e discutimos lá em Vila Velha, no Espírito Santo, esse novo código, em que nós preservamos, né, a importância do direito de informar e ser bem informado, entendendo?
que tem no profissional jornalista um dos melhores profissionais para fazer esse trabalho e perfil para fazer esse trabalho junto à sociedade. Isso não é para nós qualquer coisa. É quase um enunciado, vamos dizer assim, do ponto de vista filosófico, mas que tem a ver com a prática desse exercício profissional, porque nós estamos, Humberto, todo dia captando informações, conversando, nós sentimos o termômetro das coisas. Sim. Então, quer dizer, nós não falamos da realidade na estratosfera, nós estamos com os pés no chão. E eu acho que isso nos dá o crédito de propor, e o selo é algo que não é impositivo. Nós apresentamos hoje com o lançamento dele. Foi apresentado há pouco, né? Exatamente. Você veio de lá, não foi, presidente? Vim para cá? Você saiu dessa cerimônia para vir para cá? Vim para cá. Quer dizer, já aconteceu o lançamento? Aconteceu o lançamento, né? Nós fizemos o convite geral à categoria. Sim. E fizemos também aos proprietários dos portais que nós temos lá na nossa lista do sindicato. E eles compareceram? Uma parte compareceu, acho que foi importante. Nós cruzamos, como fala de um projeto que se assenta também em bases éticas, nós juntamos com um outro projeto que o sindicato já lançou em dezembro do ano passado, chamado Sentinela da Ética, que é para dialogar com os estudantes que estão na graduação, da importância da ética nessa relação, porque o que a gente sentiu, e eu acho que é uma realidade que a gente precisa mudar, né? E toda mudança provoca rupturas, sim, né? Sem dúvida. Senão o novo não se impõe. Nós verificamos que se não tiver uma boa discussão na fase da tua graduação, e aí eu não falo em pós, né? Porque aí depois você decide o que é que acha que é mais importante para a tua área, né? Para melhorar o teu desempenho profissional. Dá a impressão que ética é algo deslocado de uma realidade onde se vive, que está só nos conceitos e nos manuais que a gente aprende nas academias e nos cursos, especificamente de jornalismo no estado do Amazonas. Não, a ética é algo concreto, real. As categorias, né? O ser humano, aliás, ele não vive sem preceitos éticos, né? Não vou entrar aqui na questão filosófica, mas a nossa ética é voltada para uma questão prática. A ética do profissional jornalista é aquilo que incide sobre o exercício da profissão diária. Por exemplo, eu citei esse direito de informar, né? E ser bem informado. E para isso você precisa ter boas fontes, para isso você precisa escrever bem, para isso você precisa se comunicar bem. Se você for precisa ouvir os dois lados. Você precisa ouvir os vários atores que existem de uma mesma notícia, para que nesse processo, que é o filtro que a gente faz, num processo de depurar o que efetivamente é notícia, a sociedade ganha com isso. Claro, entendendo? Dúvida, então, claro. O projeto, né, o Sentinela da Ética é de dialogar diretamente já com os estudantes na academia e dizer que a ética, né, é algo palpável, é algo que acontece na relação de mercado. E a outra é o do jornalismo profissional, para mostrar exatamente que é preciso a gente ter uma organização mínima. Vai ganhar o sindicato também, se isso conseguir desenvolver. E vai ganhar as estruturas que estão colocadas e que trabalham com informação. Vão ganhar os nossos fornecedores, vão ganhar no sentido de melhorar a qualidade do jornalismo que se tem aí, as estruturas de assessorias também, ganham todos. Então não há por que eu querer separar. Creio, e aí vou entrar numa suposição aqui, não mais uma afirmação, que pela necessidade talvez de uma discussão maior sobre o que representa do ponto de vista do conteúdo, do que ele traz de novo esse projeto, tenha havido uma certa precaução e resistência de quem já está nesse mercado e achando que pode ser alguma coisa que queira beneficiar só a entidade que está propondo. Não é isso. Nós não temos essa prática. Nós tentamos refletir
de uma forma geral, o que está acontecendo, e nós não somos estranhos ao meio. Não mesmo. Nós temos o direito, em algumas situações, até o dever de propor, ao enxergar situações que, na verdade, jogam contra o próprio jornalismo, e eu falo de um jornalismo em que ele precisa ter o lugar dele, entendendo? Qual é esse lugar do jornalismo? O jornalismo é aquele lugar capaz que, se você tiver de fazer a crítica a um colega seu, você vai fazer uma crítica. Se você tiver que destacar também um trabalho de um colega seu, pela importância que aquilo tem, ou para a sociedade de uma maneira geral, ou para um setor da sociedade apenas, também é válido. Então, que não tenhamos medo de entrar na discussão e depois a gente, inclusive, mais à frente, avaliar e chegar à conclusão de que não era o que eu esperava, era isso, ou me contemplou exatamente dentro de alguma perspectiva, etc. Mas esse medo, para mim, eu estou estranhando ele. Você está entendendo? Como alguém que vem do impresso, vem do jornalismo, e que estou hoje, retornei, estava, e veio a colega Dora, e depois retornei agora, para que a gente possa melhorar o que aí está do ponto de vista do conteúdo, porque você não tem isso são das sociedades, ficarão os melhores. Não tem como alguém contratar o serviço de quem ele pode contratar para alguém que apresenta um bom trabalho dentro das perspectivas que se colocam o próprio jornalismo e aquele que não faz um bom trabalho. Eu, como patrão, eu como gerente de uma empresa, a gente vai buscar qualidade, vai tentar ser justo na propositura, na relação de prestação de serviços, estabelecer contratos. Então, todos devem sair ganhando nesse sentido. E, para mim, a experiência, e aí não é uma suposição, eu tenho absoluta certeza que, vivida a experiência, nós vamos sair com ganho à frente. Para bom entendedor, dizem que meia palavra basta. Hoje, nessa entrevista, nessa nossa conversa, você deixou bem claro que, para bons entendedores, muitas palavras como as suas bastam. Gostei e entendi muito bem tudo que você falou. Perfeito. E tenho certeza que esse entendimento vai afetar muitas pessoas que estão nos vendo agora, que não estavam, como eu, entendendo tudo. Muito obrigado por ter vindo aqui e ter dado esse esclarecimento tão necessário e de uma forma tão evidente, tão transparente. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Eu que tenho a agradecer, olhando ali para aquela sua câmera, e dizer que desafios são para serem enfrentados. Eu acho que uma coisa que eu tenho, já vou fazer 64 anos. Olha só, é um jovem ainda. Mas, e que a maturidade vai te trazendo, é a capacidade de enfrentar desafios. Você só cresce se você se colocar na perspectiva de, ao analisar situações que muitas das vezes adversas e até desesperadoras em algumas situações, você se colocar na postura de que vai enfrentá-la para superar e não ter medo disso. Porque eu acho que o medo existe, é do ser humano, ele tem o seu papel positivo, no sentido, mas a capacidade que o ser humano tem de fazer essa superação é que nos coloca, e coloca inclusive, eu vou falar em nome da nossa diretoria, que coloca a atual diretoria nessa perspectiva para mostrar que nós vamos assumir um trabalho que vai demandar, inclusive, desdobramentos. A Maria José, que é a nossa presidenta da Federação Nacional dos Jornalistas, mandou um áudio, que nós reproduzimos no evento de lançamento do selo, agora lá no Salão Solimões, no antigo Palácio Rio Negro, em que ela, com a experiência que ela já tem, ela disse que ela parabenizava a iniciativa do sindicato e a categoria aqui no estado do Amazonas, mas sabia que ia ter um desdobramento muito grande do esforço dos que estão envolvidos para que o projeto dê certo. Eu pactuo da mesma linha de raciocínio da presidente da federação e chamo, na verdade, convoco
os colegas que ainda não entenderam esse projeto, que venham, que a gente vai estar aberto para discutir, e que nós vamos lançar um edital que não é uma camisa de força, é um edital para construir alguns parâmetros que resulte numa operacionalidade desse selo de forma prática, para que a gente possa tanto encaminhar questões como receber contribuições. Então é um projeto que se inicia, ele não está terminando aqui. Então essa é a mensagem que eu queria colocar para os nossos colegas aí. Muito obrigado, presidente, mais uma vez. Gostei muito da nossa conversa, muito. Eu hoje mandei uma mensagem para pessoas ligadas a mim do seguinte: hoje é o dia do jornalista. E praticar o jornalismo, ser jornalista no Amazonas, é uma honra, é um privilégio, é uma grande responsabilidade. E é muito bom. Essa é a minha opinião. Obrigado. Minha gente, até amanhã. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.